Aí, tá gravando. Bom, irmãos, a gente está no capítulo 12, né? Nessa noite. A gente vai chegando ao final do livro, já quase, né? Quase ao fim do livro. Então, esse capítulo 12, ele veio meio que fazer uma revisão aí, né? Dar um apanhado aí de alguma dúvida que ficou, e a dúvida principal que ele coloca aí para a gente aí é que é sim, mas como, né? Uma pergunta, né? A pergunta que nós faríamos, né? Que a gente pode estar fazendo, né? Todos os capítulos que a gente estudou até agora, né, do livro, ele gira em torno dessa orientação quanto aos perigos de temer aos homens, né? A gente, o que a gente acaba não fazendo por temer os homens. E diante desses aspectos aí que a gente estudou com relação a esse medo, a esse temor de homens aí, quando a gente para pensar no próprio medo, né, a gente tem alguma coisa que a gente precisa exercitar, não é? Os irmãos têm ideia do que seria isso? O que seria que a gente deve exercitar para vencer algum medo que a gente tem? Qual que é o primeiro passo que a gente daria? Para a gente caminhar nesse sentido, até vou esclarecer para os irmãos, a aula hoje eu montei aqui como se nós estivéssemos presentes, pessoalmente, né, reunidos. Ela funcionaria melhor. Depois a Juliana até me apontou, né? Pelo Zoom fica um pouco complicado de fazer nesse tipo aqui, que seria perguntando para os irmãos. A gente está construindo em cima de perguntas, né? Trabalhando o texto em cima de perguntas. Então, tem as perguntas, vão ficar aparecendo como uma pergunta retórica, né? Mas aí eu vou respondendo. Se acaso algum irmão quiser participar, só levantar a mão, desbloquear o áudio. Pode falar, Seria o fator, o primeiro fator, Daniel, a mudança do coração? Isso. Aí está trabalhando nessa parte, né? Então, a primeira coisa que a gente tem para exercitar, né? Primeiro passo que a gente tem, quando a gente tem medo de alguma coisa, os irmãos conseguem imaginar isso? Quando você tem medo de alguma coisa, só que você quer ir naquele sentido. Então, você precisa de coragem, não é mesmo? Você precisa desenvolver coragem, dar o primeiro passo. O primeiro passo, muitas vezes, é um passo meio que, será que vai dar certo? Bom, vamos ver, né? E você dá o primeiro passo. Mas aí vem essa colocação do coração, né? De onde vem ou o que garante para nós uma coragem ou disposição assim? A gente pode concordar que essa coragem vem quando a gente tem certeza de alguma coisa? Você está com medo de alguma coisa, você precisa ir naquele sentido, você vai demonstrar coragem quando você tem certeza. Você olha para a ponte, por exemplo, não é? Você tem que atravessar aquela ponte. Você está com medo da altura. Só que você vai e você vê, as cordas são fixas, né? Ela está com corrente ali por baixo. Então você tem certeza de alguma coisa que facilita você a caminhar, você ir naquela direção, você vencer o medo, né? E o exemplo que ele cita é o exemplo de Davi, né? Que a gente pode lembrar aí que desde da juventude dele, ele demonstrava coragem, né? Mas é uma coragem, não é uma coragem tola, né? Não é uma coragem sem qualquer noção, né? Tanto que lá diante do Golias, né? Ele cita o que foi, o que baseia a coragem dele, né? Ele foi livre do leão e do urso, né? O Senhor entregou na mão dele o leão e o urso. Então, ele viu que aquilo é mais do que uma coragem que vem dentro dele, é a garantia mesmo de que Deus estava do lado dele, estava caminhando com ele daquela forma, né? Então, está no Salmos 34, 4.
Busquei ao Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Então, o Senhor é que livra do temor, o Senhor que veio a livrar Davi ali naquele momento, né? Paulo também, ele dá uma orientação quanto a isso, falar sobre o temor, né? Em 2 Timóteo 1:7. Olha só, é mais o que eu estou trazendo para os irmãos? Trazendo a garantia para o irmão dar esse primeiro passo, o irmão vencer esse medo, esse temor. Olha só, 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Olha só, o espírito que Deus nos deu, né? O espírito que ele nos deu, né? Não é algo que está interno na gente. Ah, você pode tudo. O poder está dentro de você. Não, é o Espírito Santo de Deus que nos garante isso, esse poder, né? Esse poder de amar também, de ser moderado também, né? Bater no peito e eu posso tudo, não é? É muito diferente disso, né? Paulo também fala em Romanos 8:11, se em vós habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Olha só, a garantia de que a gente tem de Deus esse Espírito poderoso habitando dentro de nós. Então, você já começa a enxergar o medo, né? Aquele medo lá do início, de forma diferente. Já começa a ver, puxa, peraí, já tem corrente passando por baixo aqui da ponte. Né? Você já começa a ver, pô, eu posso dar o primeiro passo, né? Nesse sentido de aplicar o entendimento de não temer a homens, né? O medo é um ponto que ele aplicou aqui, que ele mostrou para nós aqui. E se você age, se você sabe que age em favor de um Deus poderoso e sabe que tem o Espírito Santo para o capacitar, o que isso desperta na gente? O que isso move dentro da gente? O que isso faz? Os irmãos viram que já consegue colocar o pezinho para frente, né? Consegue já, puxa, eu tenho espírito, Deus me capacitou, estou a favor dele, eu não estou contra ele. Estou caminhando de acordo com a capacidade que ele me dá. Então, isso desperta algo em nós, não é? O Landgraf ia falar alguma coisa, abriu o microfone. Então, a gente chega no fator número 1, né? Fator número 1, que é a mudança de coração. Então, antigamente, né, a gente já ouviu nas pregações, antigamente o coração, havia o entendimento de que o coração, né, era o centro de tomada de decisões. Até a Bíblia, ela usa essa base, né? Várias vezes você fala, tem que mudar o coração, cuida do seu coração, né? É o centro de tomada de decisão para a Bíblia. Então, a sua inclinação a um comportamento, né? Nossa inclinação a qualquer comportamento, hábito ou pecado, é um desejo que parte do coração. Isso nasce dentro do coração, segundo a palavra de Deus, né? Então, aí a gente olhando para o homem, né? Como o homem é naturalmente. Vocês acham que o homem natural, ele naturalmente teme a Deus e ele demonstra não temer aos homens? Você acha que naturalmente é dessa forma? A gente viu que não, se a gente está, nas lições, está tentando ativar isso novamente, despertar isso novamente em nós, então isso não é natural. Infelizmente, isso não é natural, mas o contrário a isso é natural. Então, o homem não teme a Deus, né? E teme aos homens, demonstra temor aos homens. São duas coisas que a gente precisa tentar modificar. E isso a gente na lição, ela vai nos mostrar um caminho aí que a gente pode seguir nesse sentido, né? Porque a gente até agora teve o conhecimento, aprendeu sobre a necessidade do que precisa mudar, mas como mudar? Inicialmente, ele mostrou que a gente tem medo. Como vencer o medo? Conhecendo, né?
O que precisa acontecer para que homens que não temem naturalmente a Deus comecem a temer? Você não conhece a Deus, né? O que precisa acontecer para que você passe a temê-lo, né? Conforme diz que a palavra dele diz que é da vontade dele, né? Para que as pessoas temam a Deus, irmãos, podem concordar, né? É preciso que Deus coloque esse temor de forma sobrenatural no coração delas. Entender sobrenaturalmente isso. E qual seria essa maior prova de que você tem um coração segundo a vontade de Deus? Existe alguma prova de que você tem um coração segundo a vontade de Deus? A forma seria quando o Espírito de Deus habita esse coração, né? Então, até uma das perguntas, os irmãos concordam que seria quando você executa também a vontade de Deus? Você demonstra que tem um coração segundo a vontade de Deus quando você executa a vontade de Deus, quando você decide que vai cumprir a vontade de Deus e dá o primeiro passo. Lembra do medo lá atrás? A gente falou? Você tem medo, você está conhecendo agora, está entendendo, começando a entender. Já pode dar o primeiro passo. Esse primeiro passo já é o começo, é na direção de cumprir a vontade de Deus. O texto de Ezequiel 36, 25 a 27, ele fala sobre o coração transformado por Deus, na página 236. O coração transformado. Então, quando começamos a fazer a vontade de Deus, começamos a fazer essa vontade de Deus, o que começa a acontecer dentro de nós? É mais uma pergunta. O que começa a modificar dentro de nós? Os irmãos concordam também que quando a gente começa a fazer a vontade de Deus, né, nós deixamos de fazer ou priorizar a nossa vontade, a nossa própria vontade? Olha só que interessante. Então, para fazer a vontade de Deus, a gente tem que contrariar a nossa vontade. Qual é a sua vontade? A sua vontade, muitas vezes, é satisfazer a carne. Então, você, caminhando contra essa vontade, você está fazendo a vontade de Deus. Você vai estar apto a fazer a vontade de Deus, né? Se deixamos de atender, então, nosso coração e decisões, né? A gente começa a se moldar para atender, se moldar também para atender a vontade de Deus. Olha só, quando a gente começa a fazer a vontade de Deus, o livro aponta algumas coisas que começam a mudar mais aqui, ó. A imoralidade, o abandono à imoralidade, a mentira, devassidão, amizades que acabam influenciando para o pecado. Você acaba mudando isso porque você está priorizando a vontade de Deus. Assim, o livro cita que viviam os coríntios antes da conversão. Eles eram dessa forma, era imoral, né? Devassos, tal, eram dessa forma. 1 Coríntios 6, 9 a 10 e verso 11, né? No verso 11 ele cita como eles foram transformados, como eles foram modificados. E mostra a diferença, né, de como viviam antes e viviam após a conversão. E uma pergunta que a gente pode fazer também, o que os irmãos acreditam que acontece para alguém que abandone a sua própria vontade pecaminosa e escolha cumprir a vontade de Deus? O que acontece com essa pessoa? Aí chegou um ponto que a gente vai entender essa obra sobrenatural de Deus. A gente não é só um manual que a gente tem que seguir que a gente vai chegar nesse ponto. A gente precisa da obra sobrenatural de Deus, que é através do Espírito Santo. Ele que nos dá o Espírito Santo. Ele que concede o Espírito Santo para o homem, para ele fazer essas escolhas. Para o homem falar, olha, eu
quero seguir esse Deus, eu quero modificar as minhas vontades e seguir a vontade dele. Não tem como a gente fazer a nossa vontade, não tem como. Você cumprir a sua vontade e estar agradando a Deus. Não tem como. Se você está indo contra a vontade, é a vontade de Deus, é a vontade, né? É a vontade de outra pessoa que você vai focar agora. Vontade de Deus. Os irmãos acreditam que alguém pode chegar a desenvolver temor a Deus naturalmente diante do que a gente viu? Não. Naturalmente não tem como. Não tem como. Ele não conhece a Deus, né? Para ele é qualquer um. Ah, Deus é igual aquela imagem ali, eu vou ficar com medo daquilo, né? Se você não conhece a Deus, não conhecer a Deus, não tem como desenvolver esse temor. Então, naturalmente, a pessoa caminha sem temor a Deus. Isso é natural. Agora, diante dessa afirmação, a gente consegue enxergar quanto tempo a gente caminhou dessa forma, né? Naturalmente, não temendo a Deus. Não está nem aí, né? Ah, vou cumprir né, sentar lá no banco, tal, vou ir para a igreja, beleza, porque eu preciso ser mais espiritual. Você ouve muita gente falando isso, né? Preciso ser mais espiritual, mas não tem temor nenhum. Segue um ritual, enxerga aquilo como um ritual. Se não tiver o Espírito de Deus habitando o coração, então é tudo um ritual, é uma reunião de amigos ali, né? É isso que eles enxergam. Ah, eu quero me transformar para fazer parte dessa reunião de amigos aqui da melhor forma possível. Cadê o Espírito de Deus? Cadê o cumprimento da vontade de Deus? Deixar a sua vontade. Então, uma pessoa que abandona a sua vontade para cumprir essa vontade de Deus recebe o Espírito Santo em seu coração através da palavra de Deus. E ele chega ao conhecimento da obra expiatória de Cristo. O final disso bate lá na obra de Cristo. Chega lá. De toda forma, você vai chegar ali. O caminho é esse. E chegou ali. Então, eu acho que até aqui os irmãos concordam que tudo isso aqui leva a demonstrar temor a Deus. O fato de cumprir a vontade de Deus da forma correta gera o temor de Deus. Se você está cumprindo a vontade dele, você demonstra temor a Deus. Aí ele vem citar no livro o fator número 2, dedicação à oração, né? Nesse primeiro fator, a gente aprendeu que Deus é quem dá o coração segundo a sua vontade ao homem. É Deus que vai... até um parênteses aqui, né? A gente acha que ele vai colocar dentro de você o coração, né? Isso envolve o quê? Aprendizado, caminhada, é vontade disso, entendeu? É pedir para ele, ó Senhor, me molda meu coração. A gente tem o exemplo de Davi. Davi pediu para Deus sondar o coração dele. Não é simplesmente ele pegar um coração e já colocar dentro de você, de um dia para o outro. Você vai acordar de manhã já, puxa, agora eu estou fazendo toda a vontade de Deus. Puxa, se fosse assim, pô, legal, né? Você teve um interesse por isso, pediu e ele fez dessa forma, mas não é. A gente vai caminhar na pedregulho, vai pular muro, vai cerca de arame farpado, é difícil, meu. É a caminhada para a gente aprender, a gente vai aprender a ter esse coração que não vai abalar com coisas simples, né? Uma coisa que acontecer não vai te abalar. E Deus é interessante que ele conhece certinho onde cada um de nós, individualmente, precisa amadurecer, precisa crescer, precisa se fortalecer, porque ele está olhando lá na frente. Ó, com Daniel lá na frente vai acontecer isso. Então, eu vou preparar. Ele está me pedindo um coração, eu vou preparar o coração dele para ele chegar lá na frente, ele passar por isso aí. Ele ter força para suportar isso aí. E a gente não sabe, né? Deus que nos prepara, nos molda, nos transforma, né? E a pergunta é, como os irmãos acreditam que nós podemos receber um coração como esse, coração transformado? Eu acabei dando a resposta através da oração, pedir a Deus. E acabei dando a resposta da próxima afirmação também. Se a gente pode entender que se Deus conhece o coração mais adequado,
Ele conhece o coração mais adequado que ele vai moldar no irmão, né? Então, para servir, né, para cumprir a vontade dele. Então, nós precisamos pedir que ele nos dê esse coração. Não é um coração igual ao outro. Ah, eu quero ser igual aquele irmão lá, né? O Senhor vai dar o coração adequado para o irmão. Quando o irmão pede a Deus, né? Se percebermos que não temos o coração assim, precisamos suplicar a Deus por esse coração. Precisamos suplicar a Deus por esse temor, pois isso é o que o agrada. Eu não coloquei aqui orar simplesmente, né? Orar fica como a gente subentende às vezes que minha oração tem poder, né? Eu orei e aconteceu. Não, é suplicar. Suplicar, a própria palavra suplicar, os irmãos já vem na mente o quê? É de joelho. É num canto lá no seu quarto, na sala, ou retirado lá, de joelho pedindo a Deus. Isso é suplicar. E a gente vê que suplicar, muitas vezes, a gente chega a um ponto de até não ter nem forças mais para orar, mas a gente sabe que a única forma de receber é com a oração, com a súplica, né? Então, nosso foco precisa ser em buscar um coração que agrade a Deus, buscar esse coração, né? Os irmãos percebem que isso não está dentro de você como um poder que está guardado ali dentro. A gente está pedindo para Deus, não é um poder que está dentro de você. Isso contraria muitos livros aí que a gente vê hoje em dia, né? Muitos de autoajuda aí que falam que você tem o poder, você está com a força. Tudo é questão de desenvolver um hábito, alguma coisa, né? Mirabolante, né? Alguns citam até Deus, e Deus vai agir assim e tal, mas não é onde está a súplica diretamente a Deus. Você tem que passar pelo livro para entender, não vai direto ao Criador, né? Então, tudo o que precisamos fazer é pedir a Deus por esse coração. Logo, se nós temos pecados tomando conta do nosso coração, não é a força de vontade, né? Não é por força de vontade, não é conhecimento desses livros aí que vai, ou remédios, ou algum exercício que vai tirar esse pecado, né, do nosso coração, a não ser a ação de Deus por meio da nossa súplica, né, através do Espírito Santo. Então, a gente precisa desse coração para estar caminhando. Então, a gente falou sobre o medo, falou sobre entender, né, a mudança do coração, falou sobre a oração, pedir esse coração para Deus. E agora, o fator número 3, ele dá o complemento para que a gente chegue a esse coração, que é através do estudo da palavra de Deus. Como podemos aprender mais e desenvolver o temor de Deus em nossa vida, se não pelo estudo da palavra de Deus? Ele cita duas formas aí no livro que os irmãos passaram, leram, né? A primeira pelo ouvir e escutar a palavra de Deus. A gente já sabe que tem diferença, né? As duas palavrinhas, do ouvir e escutar, né? Uma é só como se você ouvisse um barulho ali, você não dá muita atenção, ouve alguém bater palma, alguma coisa, não dá muita atenção. O outro você para e, peraí, deixa eu escutar, peraí. Fez de novo, que isso aí? É um passarinho, é uma pedra que caiu, é a mesma coisa com a palavra de Deus. Você vai ouvir, você ouviu a mensagem? Eu ouvi, falou lá, 1 hora lá falando. Mas escutou, o que você entendeu, né? Aí já é difícil, eu não entendi nada, né? Então, ouvir e escutar a palavra de Deus. E onde nós podemos ouvir essa palavra? Durante o culto, pregação, né? Mas não é apenas estar presente em corpo, mas prestando atenção. Então, mais um reforço ao ouvir e escutar aí. Tem que estar ouvindo e escutando a mensagem, né? Muitas vezes, todos nós, né? Eu, os irmãos aí, tem entendimento disso. Quando a gente não busca, a gente não lê, a gente não faz oração, você senta ali no culto, é mais uma forma que Deus está tentando falar com o irmão. Ele já tentou através da leitura que o irmão não fez,
da oração que, né, passou batido. Aí no culto ali é o momento que vai falar através da palavra, vai, né, falar com o irmão não ouviu nem escutou. Tantas vezes, tantas oportunidades, né, são dadas e muitas vezes a gente deixa passar todas elas, né? Podemos nos desenvolver também pelo ensino e aprendizado. É a segunda forma, né, de desenvolver esse temor de Deus em nossa vida. O Rafael sempre cita isso, né, que quando a gente está ensinando, você está aprendendo do outro lado também. Até muitos estudantes aí que vão estudar para concurso, tal, eles procuram em casa ficar na frente do espelho explicando, né, falando o que eles querem aprender ali para eles mesmos, para exercitar isso, porque você está aprendendo também pelo ensino, não é? Você está aprendendo dessa forma, não apenas sentado, né, lá no banco absorvendo o conhecimento, mas se propondo a estar na frente também. Isso vai exercitar, você vai aprender, vai se desenvolver, vai crescer também. Então, nós temos que responder automaticamente às situações com o temor de Deus. A necessidade do temor de Deus para cada um de nós é essa. Você está pronto para automaticamente você responder isso. Por quê? Porque ele fala antes, um pouquinho, ele cita que o temor de Deus é uma reação reflexiva, ou seja, é um reflexo, é quando as nossas atitudes e emoções respondem automaticamente. Já pensou? Quando você está no trânsito lá, alguém te fecha, o reflexo é negativo, é contra isso aí. O reflexo, segundo o temor de Deus, é um reflexo diferente, não é? É um reflexo diferente, é você se conter, é você não falar nada, é você olhar que talvez você errou em alguma coisa, não deu certo, né? Não já xingar esse reflexo dessa forma, né? Então, a gente precisa estar pronto a responder, né? Conhecer esse temor de Deus a tal ponto de responder automaticamente às situações. E a reação é a mesma coisa, reagir a situações baseado no temor de Deus. Quais exemplos de temor de Deus que os irmãos conhecem aí? Os irmãos lembram do temor de Deus? Conhecem alguma forma que o irmão demonstra para si mesmo, ou responde para si mesmo e o irmão reconhece como o temor de Deus, né? Existem muitas formas, muitas formas. Muitas vezes na forma de se vestir, né? O irmão pensa, puxa, eu não ia agradar a Deus se eu fosse na igreja dessa forma, vestido assim, né? Ou no falar, eu não agrado a Deus quando eu converso com os amigos da firma ou da escola falando desse jeito, né? Então, tem várias. Eu vou entrar na igreja, quando eu entro sem orar, sem fazer oração, né? Ou entro conversando tudo que pode conversar à vontade, né? Será que vários irmãos têm uma demonstração, uma atitude? Segundo o Bunyan, né? Precisamos estudar com afinco a palavra de Deus para desenvolver e manter esse temor de Deus em nossa alma. Então, é preciso estudar, né? E, certa vez, até triste, um relato triste, eu ouvi uma pessoa dizer que muito estudar a palavra de Deus ia deixar ele maluco, né? Na hora que a pessoa falou, eu já pensei o contrário. Falei, puxa, vai deixar maluco para o mundo, mas vai ser sábio, uma pessoa sábia. Isso não distorce a mente de você e você sai babando no meio da rua. Não faz isso. Você vai ser sábio, conhecendo. Quanto mais conhecer, quanto mais estudar a palavra de Deus, né? Então, comentário triste aí, né? E aí a gente chega ao fator número 4. Fator número 4, a meditação na verdade. Então, quando a gente... É uma pergunta para os irmãos, mais uma, né? Teria um efeito diferente, né? Ao vivo aí. Mas quando buscamos aprender alguma coisa, quando o irmão busca aprender alguma coisa,
Qual é o comportamento do irmão? Né? Você quer aprender, sei lá, fazer um vaso com, né, com a massa lá para fazer um vaso, argila, né? Vai ficar mexendo no celular, vai ficar pregando um quadro na parede enquanto está tentando aprender a fazer um vaso. Aí esse vaso vai sair um monte de terra, né? Vai, né? Qual que é como a gente se comporta quando está tentando aprender alguma coisa? A gente tem comportamento de se concentrar naquilo. A gente vai entender, por exemplo, no exemplo do vaso, vai entender a textura da argila ali, o que pode, até onde você pode ir com ela, senão o vaso fica fraco, né? A gente vai ter né, vai ver a temperatura para ela secar, para aquele vaso secar mais rápido, né? A gente vai procurar aprender tudo que cerca aquilo ali. Vai dar uma atenção total àquilo ali, até aprender, até esgotar aquilo, né? Porque a gente quer ser bom naquilo lá. Cada um, a profissão dos irmãos, os irmãos foi da mesma forma. Entrou na firma lá sem saber nada. Aí o chefe colocou, ó, vou te colocar nessa máquina aqui. Faz assim, 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 né? Aí o irmão foi, puxa, peraí, se eu colocar o braço aqui, baixar aqui, eu perco o braço. Então tem que ter cuidado, tem que saber mexer na máquina, tem que saber como usar isso aqui corretamente, né? E a nossa atenção volta completamente para aquilo. Então, é da mesma forma quando a gente quer aprender sobre Deus. Precisamos concentrar a nossa atenção no que Ele mostra pela sua palavra. E para isso, quando você vai aprender lá, fazer o vaso, trabalhar na firma com a máquina, você tem que se aquietar, você fica tranquilo, vai ver aquilo ali, vai olhar aquilo. Vários irmãos eu já vi o exemplo, né? Geralmente a pessoa mais vivida, ela fala, calma, calma, espera aí que agora eu vou, né? Pede uma calma, calma, espera aí, agora vamos fazer isso aqui, né? Já várias vezes isso aí é a mesma forma, você se aquietar e voltar sua atenção para aquilo. Então, precisamos nos aquietar primeiramente, nos autoavaliarmos quanto ao nosso pecado e indignidade, né? Esse é primeiro ponto aqui. Olhar como você está, né? Se aquietar, olhar para dentro de você, né? O que você está claramente fazendo que é pecaminoso, que é contra a palavra de Deus? O que você claramente faz, né? Devemos nos conhecer e lembrar do que merecemos sem Cristo. Então, várias pregações já entendemos isso aí, né? Sem Deus, sem Cristo, a gente merece castigo eterno, né? Devemos pensar em nossos pecados e atitudes, né? Quais atitudes que a gente conhece que é pecaminosa, né? Palavras, ações, as reações, né, que a gente falou ali em cima, né? Aquilo que você não faz, mas deveria fazer, é uma frase que ele coloca, né? Aquilo que você não faz, mas deveria fazer, é aquilo que você faz, mas não deveria fazer, né? Sempre baseado no exemplo de Cristo, né? A gente pode, poxa, Jesus falaria isso aqui, meu, né? Agiria assim com o pai dele, com Deus, ele falaria dessa forma? Ele falou alguma vez dessa forma? Ele tratou assim, meu, falou alguma vez assim? Eu vou falar assim, eu vou agir assim, da mesma forma? Em seguida, nós precisamos lembrar, né, pensar na salvação dada por Deus. Isso aqui é um guiazinho para que a gente pode ter como exemplo a respeito da meditação nessa verdade. Então, primeiro olhar para dentro de nós, nossas atitudes, o que é pecaminoso que está dentro de nós. Olhar o que a gente merece mantendo essas atitudes. E agora, olhar na salvação que Deus nos deu, né? Ele olhou para você, você merece isso aqui, mas eu vou te dar salvação, oportunidade de ser salvo, né? O autor aí, ele fala sobre o exemplo de Pedro e Paulo, no sentido de pensar sobre a salvação. Então, uma boa dica aí para nos aprofundarmos na salvação, os assuntos que podemos estudar seriam
Aí ele dá uns assuntos que a gente pode estudar para entender mais sobre a salvação, se aprofundar mais, né? Que é a graça de Deus, né? O que seria a graça de Deus? O que é isso? Né? O que é? A cruz de Cristo, a justificação, perdão e redenção. Então, não é coisa que você vai ter que pegar um livro gigante para poder... Né? É coisa de entender um pouco mais. O que é a graça de Deus? O que significa a cruz de Cristo? Por que ele precisou morrer? Entendeu? Justificação. O que é justificação? Quando eu sou justificado, sendo que eu mereço tudo aquilo, eu mereço castigo, mereço castigo eterno. Então, agora eu sou justificado. Como é isso? Né? O que é o perdão? Porque o que é o perdão? É quando eu perdoo normalmente o outro que pisou no meu pé? É isso aí, o perdão? E fico lembrando, outra vez eu vou pisar no pé dele. Vou descontar isso aqui. É esse o perdão verdadeiro de Deus para conosco? E redenção, né? O que seria isso? E tudo isso que a gente foi estudando, a gente fazer anotações, né, do que aprendemos. Por quê? Lembra lá atrás, a gente tem o medo, a gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa conhecer para dar esse primeiro passo, para demonstrar essa coragem aí. Você tem que testar a ponte lá, lembra? Testar a ponte, deixa eu ver, tem a corrente por baixo, ó, já não vou pisar e não vou afundar lá para baixo. Então, você tem que conhecer, fazer anotações, ter isso sempre em mente, né? Em terceiro lugar, ele cita que devemos pensar sobre os atributos de Deus, né? E ele cita um ditado ali para estar explicando, né? Longe dos olhos, longe do coração, né? Então, como usando o oposto disso, ou aquilo que vemos tem a tendência de nos influenciar mais. Então, o que a gente vê tem a tendência de nos influenciar, tem a tendência de modificar nossas atitudes aí. Então, quanto mais a gente buscar escrever, fazer anotações quanto a esses estudos, estudar, isso é o que está diante dos nossos olhos, isso vai modificar a gente. É isso que vai nos modificar. O autor também cita o exemplo de Isaías. Olha só, o exemplo que ele vai citar. Isaías, quando viu o trono de Deus lá, primeiramente, né? Primeira coisa que aconteceu, segundo o autor, o que foi? Ele olhou para si mesmo e falou: puxa, eu sou pecador, eu vi Deus, eu vou ser, né? Agora eu vou morrer mesmo, estou pronto para morrer. Mas depois, quando o Senhor falou, não, calma, tudo bem e tal, a gente precisa de alguém para ser enviado. Olha aí, me envia eu, a mim, né? Assim é o mesmo exemplo que ele cita com João, com Moisés, com Jó, foi da mesma forma. Primeiro vê, primeiro tem o entendimento da santidade de Deus. Então, por isso que ele fala da necessidade de nós conhecermos os atributos de Deus, conhecer a grandiosidade de Deus. E até o respeito, a gente começa a entender o respeito que há, né, e não citar o nome de Deus, né, em não escrever, não citar que os judeus têm, mas a importância seria maior em conhecer a Deus, conhecer esse Deus, né? Se nós sabemos que esse Deus é grandioso e santo, dessa forma como Isaías viu aqui, olha só a gente, como é que a gente está nessa aqui? Você vê lá, se você tivesse essa visão, qual seria sua atitude? Baseado no que você hoje em dia, né? E aí, senhor? Opa, tá bonito aí sentado. É essa a atitude? Olha só a atitude de Isaías. Ele olhou para dentro dele e já falou: puxa, não sou digno de estar aqui. O que eu vi agora já vou ser morto agora por causa disso, por causa do meu pecado, né? Então, o autor também cita que o mesmo resultado pode ser alcançado se nós meditarmos ou nos propormos a estudar com cuidado a palavra, com cuidado, né? Diligência, com cuidado, com atenção. É a mesma coisa do vaso lá, é a mesma coisa da máquina. Você está com cuidado aprendendo ali porque você quer
né? Puxa, quer que o fiscal, quando passar aqui, o supervisor, fala, puxa, você tá bem nessa máquina aí, hein? Tá trabalhando bem, hein? Tá manjando tudo dela aí, né? E geralmente é assim mesmo. No trabalho a gente procura, puxa, né? Um algo mais, né? Você quer aprender ali, quer saber mais, como liga a atenção dela, né? Acabou a força, você consegue, não, peraí, dá para mim fazer isso aqui, ela vai funcionar. Olha só, né? Você quer ser elogiado, quer ser reconhecido, né? É da mesma forma, conhecer a palavra de Deus cada vez mais com cuidado, né? E aí ele cita uma frase, né? Pense pouco sobre a glória de Deus e você temerá pouco de maneira piedosa. Não pense nunca e você não temerá de modo algum. Então, não pensar nunca na glória de Deus, né? Nunca parar para pensar sobre isso aí, né? Então vai levar a gente a não temer de forma alguma, de modo nenhum. Em quarto lugar, ele fala que nós precisamos refletir sobre as obras poderosas de Deus. Um dos exemplos que ele dá aí é sobre a libertação do povo do Egito, né? E qual a ação ali que o Senhor teve ali? A gente consegue ler ali em Êxodo 19, Êxodo 14, 19 a 30, né? Eu marquei aqui o início do o versículo 19, olha só. Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel, olha só, o anjo se retirou e passou para trás deles. Foi lá para trás, né? E olha lá, também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. Então, o Senhor agindo, né, a favor de seu povo. Então, são coisas que a gente tem que parar e refletir. Puxa, por que ele fez isso? Né? Por que ele está protegendo o povo, guardando esse povo? Né? E é uma proteção muito grande, né? Muito poderosa. Né? Outro ponto, na página 255, as Escrituras nos dizem que Israel viu o poder do Senhor, que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo teve medo, temeu. Olha só, refletindo aquela atitude de Isaías, né? Que viu o Senhor no trono e ele temeu, teve medo ali, né? Ele temeu e confiou no Senhor. Está em Êxodo 14, verso 31. Então, do começo ao fim da Bíblia tem vários exemplos desses lembretes, né, dos grandes feitos aí de Deus. A gente tem vários, né? Tem vários deles. Você citar um, né? Proteção ali de Noé, sua família, com o dilúvio, próprio dilúvio, né? Davi contra Golias ali, vários exemplos. Eles foram registrados para nos motivar a um senso mais profundo e completo de reverência a respeito de Deus. Então, é para isso que está registrado, para a gente ter esse conhecimento a mais a respeito de Deus. Em quinto lugar, ele diz que é importante a gente, novamente, se aquietar, né? Ou seja, deixar a distração de lado, lá, e refletir nos juízos que Deus pronunciou, né? Sobre os homens por falta de temor piedoso. Aí vem vários exemplos ali que ele está citando. O Nadab e Abiú, né? Foram consumidos ali por fogo, né? Por causa não eram cuidadosos ali no templo, né? Servindo, oferecendo fogo estranho no templo, né? Os filhos de Eli também, Ananias e Safira, que está lá em Atos. Então, a gente tem o exemplo ali de o castigo sendo na hora, sendo mandado por Deus na hora, né? E quem seriam essas pessoas que receberam esse castigo? Pelas atitudes dessas pessoas que a gente viu, Nadab e Abiú, Ananias e Safira, né, os filhos de Eli, pessoas que não conheciam a Deus, não tinham temor de Deus. Não tinha temor nenhum. Tanto faz, fazer de qualquer jeito, né? O cara tá dentro do santo, que ele entrava com uma corda para se fosse destroçado lá dentro, eles iam puxar só. E o cara entrar lá dentro, fazer qualquer coisa.
fazer da forma que, né, viesse na cabeça dele. Isso é o mínimo de, né, falta de conhecimento, falta de entendimento, falta de temor, né, também. Temor. Então, para nos ajudar a pensar nesses juízos que Deus pronunciou, né, pela falta desse temor, né, sobre algumas pessoas, a gente pode estudar esses juízos de Deus, né? Seu ódio contra o mal, né? A ira, disciplina, seu castigo, né? Várias. Isso a gente pode pegar separado e, puxa, eu vou estudar agora é, as vezes que Deus castigou, um episódio que Deus castigou, né? Ou a sua ira, quando ele derramou a ira, ou quando ele teve o juízo dele sobre alguma nação ali, ou algum profeta citou isso, e estudar isso, conhecer mais isso. Será que isso vale até hoje? Pergunta para os irmãos. Vale até hoje? Ou não? Só lá, foi lá no passado, no antigo, no Velho Testamento, né? Eu lembro quando, eu me consertei quando o Rafael citou isso. Ele falou para um rapaz que eu acho que era judeu, não sei, falou, o Velho Testamento. Aí o rapaz falou, opa, velho? Por quê? E os livros lá são velhos, não se aplica mais, não serve mais para nada? Aí falou, antigo, não velho. Aí de lá para cá eu vim falando, puxa, é antigo, não é velho não, é antigo. Então, aquilo ficou só lá, esse juízo ficou lá para trás, né? E agora aqui aí, paizão, tranquilão aí, ó. É assim, o mesmo temor, o mesmo castigo, a mesma ira, né? Até o final. Se Apocalipse descreve a ira, né, final, ainda está valendo, ainda tá sendo renovada a cada dia diante dos exemplos, né, de homens impiedosos, né, com a impiedade do homem, com o esquecimento do homem, né, com a falta de meditar do homem, né. Em sexto lugar, aquiete-se novamente, vem falar para você, ó, vai lá e presta atenção, foca agora, né? Coloca aquele negócio assim, né, no olho e, ó, reflita nas bênçãos que Deus derramou. Agora é bênção. Todos os momentos que houveram essas bênçãos, a gente prestar atenção nisso, lembrar de todas as vezes que Deus agiu com seu povo, derramando bênçãos sobre ele, cuidado sobre o povo. Estudar isso aí, né? Puxa, é um Deus. A gente já chega a uma conclusão aqui, né? Poxa, é um Deus que derrama, é santo, primeiramente, né? Santo, nós devemos temer, por quê? Porque ele tem, a ira dele ainda vale, está valendo ainda. O castigo ainda está valendo, né? Só que é o Deus amoroso também. E o amor não vale mais? É só a ira? Não, vale o amor também. Aquele que faz a vontade, aquele que o teme, tem o amor, tem a representação do amor, tem o amor sendo derramado sobre ele, né? Então não é só ira, não é só entrar ali na igreja com medo, só ele está derramando o amor, você está cumprindo a vontade dele, é o amor sobre você. E muitas vezes a gente não enxerga isso, mas está sendo feito, né? Você está sendo cuidado, a sua saúde está sendo cuidada, né? A família está sendo mantida, os filhos estão com saúde, estão com estudo, estão com emprego, estão com... É isso tudo isso aí que a gente muitas vezes não enxerga. Você quer ver o anjo vindo e tocando lá, ó, aqui, pronto, aqui, toma para você aqui, ó. Isso aqui, ó, Deus mandou para você aqui. Ele está cumprindo tudo isso, de forma que a gente é sobrenatural, né? Cuidado sobrenatural. E para nos ajudar a concentrar, né, nas bênçãos de Deus, a gente pode examinar essas bênçãos aí, as referências sobre essas bênçãos, né? Ele abençoou o seu povo, né, ao longo de todo o tempo, são os exemplos que a gente vê na Bíblia, mas também, né, o irmão pode lembrar de uma bênção que ele derramou sobre a vida do irmão aí. Pode lembrar, com certeza. Se a gente abrisse o microfone aqui para um falar, né, todo mundo ia falar e até amanhã citando, lembrando, né? Que a gente muitas vezes esquece. Puxa,
você falou agora, eu lembrei daquele dia lá, ó, né? Eu tive aquilo lá, eu estava passando uma dificuldade e o Senhor foi e me ajudou. Verdade mesmo. Eu sei que eu não estou falando mentira agora. Não falei mentira, né? Todos os irmãos aí receberam a bênção. Tem a bênção. O simples fato, simples não, mas grandioso fato de estar aqui assistindo, ouvindo, né, participando aqui, já é uma bênção. Quantos que não podem porque por causa da doença, né, por causa de uma enfermidade, uma limitação ou até a morte, né? A vez ou a oportunidade foi dada. Sempre há oportunidade, né? Então, o principal dessa lição era mostrar como a gente sai daquele estado, né, de medo. Puxa, eu sei que eu não devo temer aos homens, eu devo desenvolver esse temor de Deus, mas eu tenho medo disso, né? Primeiro passo. A gente sabe, para dar esse primeiro passo, a gente tem que conhecer. Aí ele vem mostrando como você crescer, como você ter conhecimento para você dar esse primeiro passo, através da meditação, através de um novo coração, né? E esse novo coração você precisa pedir para Deus. Esse novo coração, quando você pede, né, você precisa exercitar esse coração, né, que é meditando. Você tem que meditar, aprender mais, né, estudar a palavra de Deus, né? E o coração ele vem com isso. Tá vendo que não é uma coisa, né? Jogou, colocou, pronto, tá, já tá, de um dia para o outro, que nem lá o filme do Homem-Aranha, né? A aranha picou ele, no outro dia já o corpo, o tanquinho na barriga e tudo, sonho de todo mundo, né? Tanquinho na barriga e tudo já estava fortão, de um dia para o outro. Não é assim. Exige a meditação, o estudo, a súplica, né? Pedido constante. A gente lembra que Salomão, né? Salomão pediu ao Senhor sabedoria e ela foi dada. Eu acredito que aqui foi em vários momentos aí, né? Para ele ir crescendo em sabedoria. Vinha a aprovação, o teste ali, né? A mulher que o filho morreu e veio ali, e aí ele, peraí, o que Deus, né? O que eu faço, Senhor? Não, aqui, vou fazer isso, né? E demonstrava a sabedoria, por quê? Por temor a Deus, né? Então, é algo que a gente tem que buscar para dar esse primeiro passo. Aqui, eu acredito que esse capítulo aqui deu um empurrão bastante proveitoso aí para a gente dar esse primeiro passo. Não temer homens, né? Sei que eu queria perguntar para os irmãos, né? Qual das lições aí o irmão marcou mais o irmão, que o irmão ouviu até aqui, né? E ficou gravado. Puxa, isso aí é interessante, eu quero fazer isso com relação ao temor de homens ou temer a Deus, né? Eu sei que algum ponto da lição que o irmão leu, o irmão gravou isso aí, ou foi falado aqui. Comigo foi com relação a temor de homens, né? Veio isso aí, veio um entendimento disso, né? Você evita fazer a vontade de Deus porque teme a homens, olha só, né? Cada um dos irmãos tem uma dessas lições que com certeza falou aos irmãos. Então, a lição de hoje foi isso, para dar esse empurrãozinho aí na gente, né? A gente caminhar nesse sentido. Queria passar a palavra para o pastor, né?